realmente muito contente com o carinho, com o reconhecimento. Aonde eu vou, em todas as partes, as pessoas comentam que adoram esse programa. Então, com muita gratidão pela parceria de todos vocês e com aquele compromisso de fazer cada vez mais e melhor, vamos para uma hora saudável muito especial. Todas as horas saudáveis são especiais. Esse é um programa feito com muito amor, com o apoio da corporação, da Herbalife Nutrition, com o apoio da liderança, com o apoio de todos vocês que publicam, que repercutem nas redes sociais. Então, gratidão para todo mundo. Mas essa hora saudável, eu quero comentar um pouquinho com uma grande novidade, com um grande avanço, com o relançamento, a nova fórmula da sua excelência, o Shake Herbalife Nutrition. E por que esse relançamento? Por que essa evolução, né? Porque assim como nada está parado no universo, a ciência da nutrição e principalmente os hábitos, as necessidades das pessoas também evoluem. Eu lembro que muitos anos atrás no meu consultório, as pessoas consumiam um produto nutricional, um alimento, um suplemento e acreditavam que aquilo ali era para a vida toda, que aquilo ali era o estado da arte. Hoje as pessoas querem mais, as pessoas sabem mais, as pessoas têm mais necessidades. Tem pessoas que não podem ou outras pessoas que não querem usar alguns ingredientes que existem nos alimentos e nos suplementos. Quando eu falo alguns ingredientes, eu estou me referindo à lactose, ao glúten, a produtos de origem animal, de origem vegetal. Cada pessoa tem uma crença, uma necessidade, uma cultura que isso deve ser respeitado. Respeitado sempre à luz da boa ciência, da segurança e principalmente da eficácia. E toda essa renovação, toda essa evolução na fórmula dos shakes da Herbalife Nutrition tem essa base, tem esse compromisso. O resultado, o sabor, a cremosidade não mudou, mas o que mudou foram os ingredientes exatamente para contemplar, para se adequar a essas necessidades de pessoas que são cada vez mais exigentes, pessoas que são cada vez mais informadas, pessoas que têm necessidades diferentes e que encontram nesses produtos, nessa marca, nessa empresa, exatamente aquilo que eles procuram: ciência, qualidade, segurança e evolução. Então, entendendo um pouquinho, dando embasamento disso que eu estou querendo comunicar para vocês, eu quero compartilhar um dado da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, mostrando que esse público está cada vez maior. Nos últimos anos houve um crescimento de 75% da população brasileira que se declara vegetariano. Para vocês terem uma ideia, mais da metade das pessoas comentam que consumiriam produtos de origem vegetal se isso tivesse expresso no rótulo. Isso tem a ver com crenças, isso tem a ver com a preocupação com o ambiente, isso tem a ver com uma série de questões, tanto da saúde pessoal como da saúde do planeta, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, assim como tem pessoas que não querem mais consumir leite ou que não podem consumir leite, pessoas que não querem consumir glúten ou não podem consumir glúten, os hábitos alimentares em relação a produtos de origem animal e vegetal também está mudando e a balança está apontando cada vez mais para os produtos de origem vegetal. Então, assim, existem vários hábitos e vários perfis alimentares. Então, existem dietas sem glúten, né? As pessoas que têm imperativa indicação de cortar o glúten da dieta são as pessoas que têm uma doença chamada doença celíaca. Mas tem pessoas que não têm doença celíaca e, por uma questão de escolha, optam por produtos sem glúten.
Então não tem nada errado com o glúten, mas são escolhas pessoais. Em relação às dietas vegetarianas, né? Só para explicar para vocês, ainda eu encontro na minha vida profissional, inclusive na própria imprensa, conversando com outros profissionais de saúde, um pouquinho de confusão entre o que é flexitarianismo ou plant-based diet, o que é vegetarianismo e o que é vegano. Então, de uma maneira bem simples, uma dieta flexitariana, aquela flexível, né, são pessoas que optam por diminuir a quantidade de alimentos de origem animal e aumentar a inclusão de produtos vegetais na sua dieta. Não quer dizer que eventualmente não possa comer um corte de carne, um peixe, um fruto do mar, um frango, alguma coisa assim. Então, esses são os flexitarianos. Em relação aos vegetarianos, existem vários tipos. Tem aquele vegetariano que a gente chama restrito, né, que ele come somente produtos de origem vegetal. Tem aqueles que incluem ovo, né? Tem aqueles que incluem leite, tem alguns que eventualmente são vegetarianos, mas podem incluir muito raramente peixes. Então esses são os vegetarianos. E vegano não é uma dieta, vegano é uma filosofia, é um estilo de vida. As pessoas que são veganas, elas não utilizam nada que seja do reino animal, elas não usam couro no sapato, nem nos assentos de automóvel, elas não comem nada que vem de origem animal, elas não usam seda porque é feito pelo bicho da seda, elas não comem mel porque é feito pela abelha. Então, só para ilustrar para vocês como o público é exigente e o mercado e a ciência da nutrição tem que se adaptar. Só em relação ao leite e os derivados do leite, a gente vê que tem pessoas ainda com alergia à proteína do leite, tem pessoas com intolerância à lactose e tem pessoas que optam por não usar esse alimento na sua alimentação e nenhum derivado. Então, essas são algumas escolhas alimentares. Agora, a Herbalife Nutrition, né, que eu tenho a honra de fazer parte do conselho científico, ela nunca baseia a formulação, as escolhas, a sua filosofia de nutrição por ondas ou ideologias ou modas alimentares. Tudo que é feito na Herbalife em relação aos seus produtos, em relação à filosofia de nutrição, pessoal, é baseado em ciência. E eu, como membro do Conselho Científico da Herbalife a nível internacional, representando aqui o Brasil, eu tenho assim muito conforto em compartilhar com vocês os investimentos, né? Nos últimos anos, a Herbalife investiu mais de 300 milhões de dólares em ciência, né? Na empresa Herbalife, em mais de 90 países, somos mais de 300 cientistas, mais de 50 são PhDs, trabalhando para dar essa credibilidade e esse embasamento científico. É muito importante quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em evolução, explicar que cada produto que sai da Herbalife Nutrition, ele é testado, tanto internamente como pelas autoridades de saúde. Eu gosto de comentar que são feitos mais de 400 mil testes a nível de portfólio de produto, garantindo que o produto é seguro e eficaz. E os laboratórios que certificam, olha que eu fico assim muito orgulhoso de compartilhar isso com vocês, os laboratórios que certificam essa eficácia e essa segurança, eles obtiveram o selo ISO 17025, que é o estado da arte, assim, é o nível mais elevado de qualificação que um laboratório que trabalha em análise de alimentos pode receber. E falando ainda em ciência, né, a filosofia científica, a filosofia de nutrição da Herbalife, a gente chama a filosofia da ciência ao alimento. Pessoal, isso quer dizer que desde que um produto, desde que um ingrediente está na natureza,
até chegar na sua casa, até chegar no seu organismo, chegar na sua família, a Herbalife tem todo essa preocupação de controle, todo esse ciclo, desde o ingrediente até o produto sendo transportado à sua casa, com essa segurança e com essa eficácia. Então vamos juntos entender as mudanças na fórmula e como que ficou esse processo de revitalização, como que ficou a evolução a partir de agora. Como eu já mencionei, o processo vai ser feito em fases. Nessa fase, a partir de hoje, a partir de 20 de outubro de 2022, os sabores doce de leite, baunilha e morango vão ser revitalizados, vão ser relançados com a nova fórmula. Depois, outros sabores vão seguir o seu processo conforme a evolução que a gente vai mostrar aqui para vocês. Deixa eu explicar o que mudou exatamente. Então, quando a gente falava de glúten, a fórmula anterior, ela tinha glúten pela fibra de aveia. A fibra de aveia ela não contém necessariamente glúten, mas ela pode ter traços. E como a Herbalife Nutrition tem o compromisso de que aquilo que está no rótulo tem no produto e aquilo que tem no produto está no rótulo, como poderia ter traços de glúten, a gente tinha que declarar que sim, contém glúten. A partir de agora, a fibra de aveia foi substituída pela fibra de celulose, que é uma fibra insolúvel. A fibra insolúvel promove saciedade, melhora a regularidade do intestino, ela pode alimentar bactérias benéficas para a nossa saúde. Então, com a presença da fibra de celulose, a gente pode usar a alegação não contém glúten. E como você está vendo aqui na tela, com o selo não contém glúten. Isso é uma evolução maravilhosa. Quem não tinha problema com glúten, continua não tendo problema nenhum. Se a pessoa tinha doença celíaca ou uma pessoa que optou por não usar produtos contendo glúten, ou que entende que quando tem a questão de não conter glúten agrega valor, a pessoa pode passar a usar a fórmula revitalizada. Em relação à presença de alimentos animais, a fórmula antes da revitalização continha alérgeno de peixe. Por quê? Porque a vitamina A que continha no produto, uma das 23 vitaminas presentes no shake, ela é muito volúvel, ela é muito volátil e ela poderia, antes de terminar o prazo de validade, não estar na quantidade e na qualidade esperada. Então ela vinha encapsulada por esse óleo de peixe. Como existem pessoas que são alérgicas ao óleo de peixe, tinha que estar expresso no rótulo, contém alérgeno de peixe. E se contém alérgeno de peixe, as pessoas que são vegetarianas, mas não consumem produtos com peixe, não poderiam consumir. Então, a Herbalife Nutrition retirou o óleo de peixe e a partir desse momento, né, o alérgeno de peixe sai da fórmula e a vitamina A é uma vitamina estável, uma das 23 vitaminas, sem encapsulamento do alérgeno de peixe. E agora nós podemos colocar que é um produto vegetariano. Por quê? Porque não contém presença de alimentos de origem animal. E em relação à presença de lactose, pessoal, a fórmula anterior, ela continha lactose pela presença de whey, né? Conhecido como soro do leite, e o whey, o soro do leite, contém traços de lactose. A partir da fórmula revitalizada, a principal fonte de proteína do shake é a proteína isolada da soja. A proteína isolada da soja é uma proteína vegetal de alto valor biológico, porque ela contém todos os aminoácidos essenciais e é tão importante isso que eu vou voltar a falar sobre a proteína isolada da soja daqui a pouquinho. Então, com a retirada do whey e sendo a proteína isolada da soja a principal fonte de proteína, o shake revitalizado
passou nos testes do ponto de vista regulatório e de análise laboratorial com a alegação aprovada que é zero lactose. Isso é muito importante para as pessoas que têm algum tema em relação a esse açúcar do leite. Pessoal, você aí na sua casa, nós aqui da produção da Hora Saudável, a gente conseguiu ouvir um uau de todos vocês, com tanta inovação, com tanta novidade, com tantas notícias boas nesse processo de revitalização do shake. Então a fórmula é nova, a gente tem novas alegações, novas propriedades, um público de pessoas que não estavam podendo consumir Sua Excelência, o Shake Herbalife Nutrition, agora vão passar a consumir, mas é muito importante deixar bem claro que você entenda isso, que o sabor, a cremosidade, o resultado, a eficácia, a segurança permanecem inalterados. Isso assim é muito importante você entender que a fórmula evoluiu, mas o sabor, a segurança, a cremosidade, o sabor principalmente delicioso como sempre. E eu gostei muito assim das mudanças que ocorreram no rótulo. Quando você pega o shake com a nova fórmula, a primeira coisa que você encontra é que ali está expresso nova fórmula. E é um rótulo que conversa com vocês, né? É um rótulo que comunica. Então, a primeira coisa, a inclusão dos selos, né? Então, o selo já fala que não contém glúten, o selo já fala que é vegetariano quando for o caso, né? E o logo da Herbalife Nutrition foi atualizado, ele é o logo que está sendo utilizado em todos os mercados da Herbalife Nutrition. Então ele indica que é a nova fórmula, e na frente, assim, quando você pega Sua Excelência o Shake, ele já fala com você. E uma coisa que eu, como médico nutrólogo, como cientista da Herbalife, fico muito orgulhoso, a primeira coisa que ele comunica é que é baseado em ciência, né? Imagina que a partir de agora, você, além do seu resultado, além de ver a pessoa, o seu coach, o seu consultor que já está usando há mais tempo, já sentiu todos os benefícios do estilo de vida, da filosofia de nutrição e do produto por ele mesmo, agora está escrito ali que tem essa equipe de cientistas, que tem essa equipe de reguladores, que tem esses testes, que tem a filosofia de nutrição da Herbalife, da ciência até o alimento, que garante que o produto ele é eficaz, é seguro e é delicioso, né? E continuando a comunicar as alterações no rótulo, o texto explicativo ficou mais claro, ficou mais friendly. Agora tem uma tabela de sugestão de consumo, como que você pode utilizar conforme as suas necessidades, né? Tem inclusão de receitas para ele ficar ainda mais cremoso. Eu escutei muita gente que eu tenho a oportunidade de comentar assim: doutor Nathaniel, eu noto que quando eu faço o shake na minha casa, ele não fica assim tão cremoso quando eu tomo num espaço Herbalife Nutrition. Então, agora no rótulo ensina exatamente como que você pode preparar para ficar com aquele toque cremoso que a gente já está acostumado e já conquistou o coração de todo o Brasil. Tem um QR Code que remete diretamente para a página oficial da Herbalife Nutrition, onde você vai ter mais informações seguras da própria empresa. E a preocupação, né? Como eu sempre falo, Herbalife Nutrition não é uma empresa verde só no nome, só na logomarca. Herbalife Nutrition é uma empresa preocupada com a saúde do planeta, com a sustentabilidade. Então aqui tem todas as informações de reciclagem da embalagem. Então, como eu já comentei com vocês, em relação às fases de lançamento, vocês podem ter uma ideia melhor aqui abaixo. A partir de agora, você que é um cliente premium, você já vai encontrar baunilha, doce de leite e morango. E na fase 2 e na fase 3, você já vai aguardando novidades, e eu vou estar aqui junto com a equipe da Herbalife Nutrition para contar tudo isso para vocês.
Bom, então eu não posso deixar passar a oportunidade de falar um minutinho para vocês como que o shake funciona, as estratégias, né? A aplicabilidade dele tanto na questão de redução de peso, manter peso, ganhar massa muscular. O nome do jogo sempre é o déficit calórico, né? O que é déficit calórico? É você comer menos calorias do que você gasta ou gastar mais do que você come. Então, é muito simples entender que se você substitui uma refeição que tem muita caloria por uma refeição que continua sendo equilibrada, que tem todos os nutrientes essenciais, como recomendado pela Anvisa, porém que tem caloria controlada, nunca fala pouca caloria porque o segredo da boa nutrição é o equilíbrio. Assim como comer calorias em excesso não é bom, comer calorias a menos do que o necessário também não é bom. Então, o Sua Excelência, o Shake Herbalife Nutrition tem calorias controladas, exatamente a quantidade recomendada para substituir uma refeição. Se você, das 3 principais refeições do dia, você substituir 2, café da manhã e almoço, ou café da manhã e jantar, conforme a sua conveniência, você vai manter a qualidade e o equilíbrio nutricional, mas vai promover o déficit calórico, né? Então, se você quer reduzir de peso das 3 principais refeições, você substitui 2. Quando você chegou no seu peso saudável, você, das 3 principais refeições, continua substituindo uma, né? Até um dia que você viaja ou que se você dá um pouquinho de exagerada, volta a substituir 2. E se você quiser ganhar massa muscular, você faz as 3 principais refeições e acrescenta 1, 2 shakes, sempre mantendo o equilíbrio nutricional. A filosofia de nutrição da Herbalife Nutrition sempre recomenda de 5 a 7 porções de vegetais, hidratação adequada, lanches saudáveis, atividade física, controle do estresse e, como eu falei para vocês, tudo isso é baseado em ciência, né? Tudo isso é baseado em regras. A gente vive num mundo que eu chamo de um mundo que tem marcos regulatórios. O que são marcos regulatórios? As agências regulatórias, aqui no caso do Brasil, a Anvisa, elas dizem o que um alimento, para ser substituto de refeição, ele precisa ter. Então, não é assim uma empresa dizer que você vai substituir a refeição com esse produto, que ele vai ser um substituto parcial de refeição. Não, ele tem que atender critérios regulatórios que aqui no Brasil é a Anvisa que estipula. E o shake atende com toda a qualidade e segurança esses critérios regulatórios. Que critérios são esses? Por exemplo, para ser considerado um substituto parcial de refeição, um shake não pode ter mais que 400 e nem menos que 200 calorias. E o shake preparado conforme o rótulo e fica exatamente dentro dessa questão. A quantidade de proteína, de carboidrato, de vitaminas também atende todas as necessidades da Anvisa. Pessoal, e como eu prometi para vocês, eu quero dedicar mais um minutinho dessa hora saudável para falar sobre a proteína isolada da soja, porque realmente é muito importante. Como eu comentei para vocês, agora a principal fonte proteica do Shake Herbalife Nutrition passa a ser a proteína isolada da soja, né? E a proteína isolada da soja, numa maneira assim bem direta de comunicar, como eu vou explicar para vocês, soja já é seguro, mas a proteína isolada da soja é uma forma mais de 90% pura. Então, quando eu tenho a proteína isolada da soja, tudo que não é proteína, eu falo do carboidrato, da gordura, do fitato, que são elementos desnutritivos, inclusive da isoflavona, que são fitonutrientes da soja, eles não estão presentes. Quando eu falo em proteína isolada da soja, eu estou falando mais de 90% somente proteína. Então eu gosto muito, nos meus treinamentos eu pontuo isso. Nenhum produto da Herbalife Nutrition possui soja, não. Os produtos da Herbalife Nutrition, como é o caso aqui da nova fórmula do shake, possuem
proteína isolada da soja, que é a forma mais pura, né? Mais de 90% somente proteína. Então, reforçando isso, soja é seguro, mas a proteína isolada da soja, ela é proteína pura, ela é ainda mais segura, se pudéssemos falar assim. A proteína isolada da soja é uma proteína vegetal, ela contém todos os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz, e que se não produz e eu não comer eles, eu vou ficar doente. Então assim, ó, as proteínas de alto valor biológico também são chamadas de proteínas completas. As proteínas animais são completas, soro do leite, albumina do ovo, mas a proteína isolada da soja é a única proteína vegetal que tem todos os aminoácidos essenciais, e existe um ranking que a gente chama PDCAS, que avalia tanto a qualidade como a disponibilidade e a digestibilidade das proteínas. O máximo que esse ranking pode atingir é 1. 0 é o pior e 1 é o máximo. Então, as proteínas do soro do leite e a albumina da clara do ovo, elas têm o nível 1. E, anota aí, a proteína isolada da soja também tem o nível 1, tanto de qualidade, como de disponibilidade, como de digestibilidade. E, olha só, como a proteína isolada da soja é uma proteína vegetal, adivinha, ela não contém gordura animal. Então, a proteína isolada da soja não é fonte de colesterol nem de triglicerídeo. E nós, da área da saúde, a gente fala que a proteína isolada da soja é a proteína que favorece a saúde cardiovascular. Por quê? Porque não possui a gordura animal que prejudica o nosso sistema cardiovascular, né? É importante comentar que a proteína isolada da soja, por ser completa, ela fornece saciedade. Então, eu fico saciado por mais tempo. Além disso, a proteína isolada da soja, ela favorece um balanço da microbiota, das bactérias benéficas do nosso intestino, melhorando a nossa saúde como um todo. E é importante salientar que estudos clínicos comprovam que a proteína isolada da soja favorece controle de peso, favorece a composição corporal tão bem quanto a proteína do soro do leite, como o whey. Eu falo isso porque a gente ainda ouve, assim, naqueles conversa de nutrologia desportiva, conversa de academia, o whey protein é a melhor proteína para a massa muscular. E se você quer whey protein no portfólio de produtos da Herbalife, na linha Herbalife 24 horas, por exemplo, a gente tem excelentes produtos com whey. Mas estudos comprovam, e agora com a fórmula revitalizada do shake, baseada em ciência, a proteína isolada da soja não fica atrás do whey, tanto na questão de controle de peso, como de ganho de massa muscular, redução de gordura corporal, de gordura abdominal. E isso é muito importante a gente comunicar. E não menos importante, né? Como eu já falei várias vezes nessa Hora Saudável, a Herbalife é uma empresa preocupada com o meio ambiente, com a questão da sustentabilidade. A gente sabe que para fornecer 1 quilo de proteína animal, o desgaste do meio ambiente, recurso hídrico, recursos da camada de ozônio, produção de CO2, ela é quase que 17 vezes maior o desgaste para produzir 1 quilo de proteína animal do que para produzir 1 quilo de proteína vegetal. E qual é a melhor proteína vegetal única que é completa? A proteína isolada da soja. Então, quando você opta pela proteína isolada da soja, isso faz bem para a sua saúde e para a saúde do planeta. E é o que todos nós queremos. E chegando nos últimos 5 minutos dessa Hora Saudável, se vocês acham que eu já falei novidades o suficiente, se vocês acham que o uau e o ó já foi o bastante para uma Hora Saudável, vocês estão
enganados, porque eu ainda tenho mais uma novidade, um lançamento. Quem estava na extravagância da Herbalife Nutrition assistiu em primeira mão, e você que é cliente premium vai ter a oportunidade de experimentar agora o lançamento, o novo sabor shake frappé de abacaxi. Me dá água na boca quando eu penso no sabor desse shake, já totalmente revitalizado os rótulos, contendo os selos vegetariano, não contém glúten e com a alegação aprovada zero lactose. Delicioso, refrescante, fonte de fibras. Garantia de vitaminas e minerais necessários para o seu dia. Boas fontes de proteínas e carboidratos com nutrientes fundamentais para uma refeição e calorias na medida certa. Vegetariano, sem glúten, zero lactose. Chegou o Shake Frappé Abacaxi da Herbalife Nutrition em edição limitada.